Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Estamos agora num momento muito especial do nosso programa Palavra Viva. Nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 11 de Romanos. E a palavra de Deus, ela é tremenda, né? A palavra de Deus, ela alcança corações, ela ultrapassa o limite da naturalidade. E ela faz saltos para toda eternidade. Quando você se aliancia com a palavra de Deus, e você começa a viver a palavra de Deus, você experimenta o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque muitas pessoas não experimentam o sobrenatural, ou porque nós não temos experimentado, porque nós não temos, às vezes, vivido a palavra de Deus. Então eu te convido a, nesse momento, não somente escutar a palavra de Deus, mas ouvir. Ouvir vai além de escutar. Está começando o capítulo 11. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. E ele colocou: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então, mesmo quando Israel, né, quando tudo parecia, ali no tempo de Elias, né, que o povo de Deus foi espremido ali, foi levado, né, foi forçado, essa é a palavra, a adorar Baal, né, foi pressionado a adorar Baal, né, mesmo ali, né, Deus reservou para ele. Elias pensou que ele estava só, né, quando ali ele, com as suas próprias mãos, ele matou ali os 400 profetas, né, de Baal, e depois ele fugiu, né, com medo daquela mulher lá, que era muito usada de Jezabel, né, que era muito usada pelo inimigo, e ele pensou que ele estava só, né? Assim, às vezes também podemos pensar que estamos só, né? Mas eu quero dizer que você não é um solitário no mundo espiritual, né? Existe um número muito grande de pessoas, né? Existe um número muito grande de cristãos que Deus também tem separado, né? E ali Paulo estava dizendo, da mesma forma que Elias pensou, né, que Deus tinha rejeitado a Israel, e Deus não tinha rejeitado, ele tinha separado algumas pessoas para servir ele de coração. Agora, né, que estava no tempo ali da graça, que Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar, e as pessoas achavam, os judeus estavam tendo assim muita resistência ao evangelho, né? Mas existia ali alguns separados que estavam com o coração aberto. Hoje, o evangelho ele está sendo pregado em todas as nações da terra, mas existem muitas pessoas, muitas mesmas, que continuam rejeitando, né? Rejeitando a palavra da graça, rejeitando a palavra de Deus, né? Existem muitos resistentes ao evangelho, E às vezes muitas pessoas que até escutam a palavra, mas não conseguem
trazer uma mudança na sua vida, né? Não consegue praticar ela, né? Mas, e ele colocou no versículo 6, que eles foram eleitos segundo a graça, né? Se não fosse pela... mas se é por graça, já não é pelas obras, né? De outra maneira, a graça já não é a graça. Aí continua no versículo 7. Para quê? Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, os olhos para não verem, e os ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Davi diz, torne-se-lhes a mesa em laço, em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para verem, encurvem-se continuamente as coisas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. Se sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, né? Então, assim, Israel buscava a Deus, só que eles buscavam de forma errada, né? Mas o povo de Israel, eles tinham sim uma certa identificação com Deus, mas não era aquela coisa de coração, entende? E aquilo que Israel buscava não encontrou, porque não tem como encontrar Deus da forma errada. Para encontrar Deus, nós temos que abrir o nosso coração, né? Abrir a nossa alma. Temos um pensamento diferente. Temos o pensamento correto. Então, Israel buscava a Deus, mas não encontrou. De uma forma geral, grossa. E os que não o buscavam, o encontraram, que foi os gentios, que creram no projeto de Deus, a saber, a morte, o sacrifício do seu filho ali naquela cruz, logo após a ressurreição, né? E a promessa do Espírito Santo. Então os gentios, eles acreditaram, abraçaram a causa de Deus. E o povo de Israel fechou o seu coração, né? Mas todo aquele que abre o coração, né? Então veja bem, se essa rejeição em relação ao projeto de Deus, do povo de Deus de Israel, se essa rejeição abriu um leque para que os gentios, para que nós fôssemos alcançados pelo Evangelho, você imagine a redenção do Filho primogênito de Deus, que é o povo judeu, o que vai acontecer? Existe uma tendência no mundo, né, de levar as pessoas a odiarem o povo de Israel, mas o povo de Israel é um povo que não está... Deus, conforme está aqui na palavra, né, de certa forma ele escureceu os olhos para eles não verem, né, mas na verdade Deus não se esqueceu de Israel, né, e no tempo do Senhor, né, ele vai levantar, ele já está levantando essa nação, mas ele vai levantar ela espiritualmente. Glória ao nosso Deus. Deus não se esqueceu de você, né? Deus não se esqueceu daquilo que você já fez para ele, né? E no tempo certo Deus vai levantar, né? E que você possa ajudar Deus, né? Não fazer como o povo de Israel, que fechava o coração para o nosso Deus. Santo, santo é o nosso Deus. Porque conosco, no 13 agora, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação
a imolação os da minha carne e salvar algum deles. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo jabuzeiro, fosse enxertado, em lugar deles, feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te soberbeças, mas tema, né? Então ali, se o próprio povo, nós que hoje cremos no Senhor Jesus, estamos num nível de fé maior do que o povo de Israel, que lá em Israel, a grande maioria dos judeus, eles estão esperando o Messias ainda, né? E nós não podemos se gloriar pelo fato de que eles, né, que alguns ramos foram quebrados, né? Porque nós não éramos esse ramo de Deus, né? Nós não estávamos ali, nós somos enxertados, né? Os gentios foram enxertados ali, né? Nós não éramos participantes dessa bênção, né? Eles que eram um povo que tinha aliança com Deus. Então nós não podemos nos ensoberbecer, né? Porque se aconteceu isso com aqueles que eram as primícias, com aqueles que eram os primogênitos, o que pode acontecer conosco, né, se nós não estivermos alinhados com essa vontade de Deus. Continuando aqui. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então aqui Paulo faz um alerta. E esse alerta, ele deve se estender também para mim e para você, né? Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então Deus, ele é bondoso, extremamente bondoso. Mas Deus, ele também é severo, né, para aqueles que não estão debaixo da sua proteção, né? Ele é severo com aqueles que trazem ira ao seu coração, né? Então, se Deus ele não poupou os ramos naturais, se Deus foi severo ali com o povo de Israel, nós temos que temer a Deus, né? Porque se Deus foi capaz de ser severo com com o próprio povo seu, imagina aqueles que se fizeram povo dele, não pela parte biológica, vamos supor, não pela parte como que se fala, da parte natural, né? Porque o povo judeu, o sangue do judeu, quando nascia um homem judeu, ele já nascia com o sangue da promessa, né? E nós é como se fôssemos bastardos, né? Então, se Deus foi severo com os próprios herdeiros ali, né, que era o povo dele de Israel, quanto mais nós, se nós sairmos da linha, né? Então, se nós permanecermos na sua benignidade, né, Deus será benigno para conosco. Mas nós temos que ser benigno. Nós temos que estar na benignidade. Nós temos que estar no caminho da benignidade. Né? Porque senão, certamente, a ira de Deus um dia pode até parecer que nada vai acontecer. Né? Deus é extremamente bondoso,
mas ele é extremamente justo. Deus é justíssimo. E por isso temos que tomar cuidado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural, zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presunçais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. Eu cheguei até a arrepiar aqui, porque são palavras fortes. De Sião virá o libertador. Existe uma promessa lá para a nação de Israel. Você quer ser abençoado? Ore para a nação de Israel, porque Deus tem um amor especial ali por aquela nação. Existe hoje uma tendência, um espírito do anticristo de se levantar contra Israel. Mas existem promessas lindas de Deus, uma delas é essa: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Então, esse endurecimento que veio sobre Israel em relação ao Messias, ele está com dias contados. Quando completar a plenitude dos gentios, quando completar o tempo dos que Deus vai salvar dos gentios na terra, toda a verdade será revelada. E Israel voltará ali para os braços do seu Pai. Glória a Deus. E se Deus foi capaz de nos colocar nesse plano de salvação, pelo desvio que teve os seus filhos, que foi o povo de Israel, quanto mais o judeu que se converter. Quando o judeu se converte, ele se torna um cristão, ainda, vamos dizer, um cristão diferenciado, um cristão autêntico ali na sua plenitude. Vamos para o 27 agora. Glória ao nosso Deus. Santo, santo é o Senhor dos senhores. Aleluia. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também alcançarem a misericórdia pela misericórdia a vós. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que com todos usar de misericórdia. Então, vai ter um dia que Deus vai tirar os pecados do seu próprio povo, Israel. Esse dia está chegando, cada dia que passa está mais perto o dia de todas as profecias, tudo aquilo que Deus tem separado para Israel vai se cumprir. Hoje, eles são meio que inimigos do Evangelho de Jesus Cristo, mas vai chegar um dia que eles vão cair em si. E Deus, ele tem um projeto especial na vida de Israel, e esse projeto, ele vai se cumprir. Deus, ele tem um projeto especial na sua vida, e esse projeto vai se cumprir, de uma forma, tem uns que dizem assim: aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor. Então Deus, ele tem um projeto na sua vida.
Agora, o nosso comportamento na terra, ele pode estar ajudando a Deus, né? Que esse na verdade, ou nós podemos estar dificultando o projeto de Deus se realizar na nossa vida. Nós precisamos ajudar a Deus a cumprir o seu propósito na sua vida. Não que Deus precise, mas para que nós tenhamos mais paz, né? Para que a nossa vida seja melhor. O 33 agora. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Tem até um louvor que fala isso, né? No 33 aqui. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhes deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Que lindo, né? Que lindo, é profético. Isso aqui ele é algo forte, né? É algo poético também, ó. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, né? É profundo, é grande. Tanto a sabedoria de Deus como a ciência. O homem tem o estudo das ciências aqui, né? Mas quem pode entender e compreender a sabedoria e a ciência de Deus, né? Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, né? É algo, muitas vezes acima, né? Muito acima do humano, né? Porque o Senhor Deus, ele é extraordinário, né? Inatingível ao ser humano. Glória ao nosso Deus, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Você, na verdade, não tem nada que você acha que é teu. Na verdade, tudo é de Deus e para a glória dele. E nós, como seus servos, nós precisamos contribuir e ajudar para que o nome de Deus seja ainda mais glorificado na terra, exaltado nos céus. Harabassu de Cantaramanai. Santo, santo é o nosso Deus. A Ele a glória, o louvor. Deus, Ele quer me usar na terra. Deus, Ele quer te usar na terra. Às vezes nós caímos no erro, e num erro terrível, de querer ver o nosso nome sendo exaltado, o nosso nome sendo glorificado, o nosso nome sendo comentado. Nós vemos aí tantos políticos hoje lutando para ter o poder nas mãos, e quando tem esse poder, esquece por que ele foi colocado lá. Não fazem a vontade do povo, não fazem a vontade de Deus, mas fazem e trabalham para a sua própria vontade. Mas Deus nos escolheu, e Deus tem um projeto na sua vida. E qual é esse projeto? Ser um ícone dele na terra, ser um agente dele na terra, para elevar a cada dia mais o nome de Deus, trazendo outros para o seu reino. Glória ao nosso Deus. Deus conta comigo, Deus conta com você. Santo, santo é o nosso Deus. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos que o Senhor revelou ali para o seu filho, o apóstolo Paulo, e ele deixou escrito para nós, Pai. Senhor, Tu és o Alfa, o Ômega,
Meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos de forma diferente, meu Deus, na terra, de uma forma, Pai, que glorifique o Seu nome. Sabemos que a carne, Pai, o pecado, ele se levanta para nos tentar derrubar, Pai. Mas diante de tantos pecados, diante de tantas situações, meu Deus, nada é maior do que o Senhor. Santo e poderoso Deus, glórias ao Teu nome. O Senhor pode transformar completamente a vida de qualquer pessoa que está ouvindo esse áudio, Pai. De qualquer pessoa nessa terra, Pai. O Senhor tem poder, Pai. E o Seu poder é independente dos homens, Pai. O Seu poder existe se o homem existir ou não. O Seu poder existe se o homem crê ou não crê. A Sua palavra tem poder. O seu nome é poderoso. A Sua glória, Pai, é real. Os Seus dons, ó Pai, serei racho e andalamas. Meu Deus, a Sua igreja, Pai, ela existe. A sou e cante e ras, ainda, meu Deus, que a Tua igreja, Pai, esteja ferida, Pai. Ainda, meu Deus, que a Sua igreja se encontra, meu Pai, distante, às vezes, do Seu projeto. O Senhor continua amando o Teu povo e o Senhor continua, Senhor, buscando corações que querem glorificar o Senhor. Corações que querem dar glória ao Seu nome, Senhor. Meu Deus, usa esse homem, usa essa mulher, Pai, para glorificar o Seu nome na terra. O Senhor vai quebrando, Senhor, o poder do mal. Assim como o Senhor, meu Deus, removeu o pecado, Senhor, de muitos homens na terra, e como o Senhor vai remover os pecados de Israel. E como o Senhor, ó meu Deus, vai limpa, Senhor, o Teu povo agora, limpa os Teus filhos, remove, Senhor, de nós os desejos loucos, ó Pai, os desejos carnais, deturpados, ó Pai. Remova de nós, ó Pai, a incredulidade, Senhor. Remova de nós, ó Pai, os desejos, os sonhos que nada tem a ver com a Sua palavra, Pai. Pelo contrário, trazem ira ao seu coração. Meu Deus, vai mudando a sorte, vai mudando a situação, vai trazendo paz aos corações, vai tirando a enfermidade da terra praga, Pai. A enfermidade, Senhor, ela não é incontrolada pelo Senhor. Meu Deus, na Espanha, na Itália, ali, pelo que estão dizendo os noticiários, são mais de 800 mortos diariamente, Pai. Mas se o Senhor intervir ali, Pai, não morre mais ninguém, meu Pai. É igual no Brasil. Estão dizendo tantas coisas, ó Pai, que vai acontecer no Brasil, que vai acontecer na China, que aconteceu na Itália. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Toda a profecia maldita de Satanás, toda a profecia, Pai, contrária. Meu Deus, coloca o Seu poder agora, Pai. Coloca, ó meu Pai, barreiras, ó Pai, que vão glorificar o Seu nome nessa nação, Pai. Levanta homens e mulheres, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, cheios do Seu poder, Pai. Xaraia sude cantaramanai. Senhor, por misericórdia, visita o Seu povo agora, curando, libertando, tirando, Senhor, do coração a maldade, Pai. Santo de Israel, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito seja o Teu nome para sempre, meu Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que reina para todo sempre. Meu Deus, vai operando, vai dando força, vai fazendo-nos cada dia mais, ó Pai, povo do Senhor, Pai.
Ridnei Shurikantaramanai. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glórias, 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 sem cessar, Pai, ao teu santo e poderoso nome. Glória a Deus.